Hoje vamos falar sobre Pais e Filhos do Ivan Turgenev. Esse escritor russo extremamente importante para a literatura russa, foi um cara que projetou a literatura russa para toda a Europa, né? Um cara que tinha uma visão de mundo aí diferente do Dostoiévski, do Tolstói, porque ao contrário desses dois, ele tinha uma visão mais europeia. Ele era um cara que conseguia transitar entre os dois mundos e conseguiu aproveitar o melhor dos dois mundos, na verdade. Ele era completamente apaixonado pela Rússia, pela história da Rússia, pela literatura, pelo idioma, pela língua, e tinha uma deferência grande pela Rússia. Mas ao mesmo tempo ele teve um contato com a Europa que despertou nele esse interesse de levar o que havia de melhor de lá para a Rússia, trazer esse progresso. Então, ele era um progressista nesse sentido. Todos eles tinham, aí, claro, uma visão mais humanista, o Tolstói, Dostoiévski, Turgenev, todos eram contra a servidão. Inclusive, uma própria obra do Turgenev que acabou incentivando a emancipação dos servos, né? E, então, eles tinham essa visão humanista, mas tinham ideologias diferentes, digamos assim. O Turgenev era mais progressista, queria levar esse progresso com viés mais europeu. Isso vai se manifestar muito em sua obra, evidentemente. Aqui a gente tem um livro que vai trazer esse conflito geracional e ideológico, porque a Rússia estava passando por muita turbulência, tinha essa marcação ideológica muito grande e também tinha um conflito geracional, porque tinha a geração de 1840 que viveu tudo aquilo ali, a questão das guerras napoleônicas, alguns deles, eles experimentaram a questão da revolução ali dos decembristas, que não deu certo. Então era uma geração que calejada e que sofreu bastante com o regime czarista, a repressão, que se tornou a geração dos apáticos, né, aquela paralisia que você não consegue fazer nada, que é retratado inclusive no livro do Ivan Turgenev, o Retrato de um Homem Supérfluo, né? E isso é a geração de 1840, a geração dos pais. E tinha a geração dos filhos de 1860, que a galera que queria, que não passou por nada disso e que via a situação toda da Rússia ali atrasada e queria revolucionar, queria destruir tudo, começar a Rússia do zero. Então tinha esse conflito aí geracional e ideológico, porque também está marcado aí a questão dos eslavófilos. Os eslavófilos eram aqueles que defendiam que a Rússia podia até mudar, mas ela tinha que olhar para si mesma, certo? A gente tinha que desconsiderar essas forças estrangeiras que existiam. Então você tinha que olhar para a própria identidade russa, a Igreja Ortodoxa, o misticismo ali da religião que faz parte, está enraizada, que aí é um lado mais Dostoiévski, inclusive. E e tinha do outro lado os ocidentalistas, que eram os nihilistas e eram os revolucionários que queriam mudar tudo isso. Então tinha essa divisão, essa marcação aí geracional e ideológica. E o Turgenev ele vai fazer isso, ele vai trazer isso com uma perspectiva diplomática, digamos assim, porque ele é um cara, alguns iam dizer que ele tá puxando sardinha, porque foi um livro que não foi muito bem recebido por nenhum dos dois lados, porque os eslavófilos achavam que ele deu muita voz para os nihilistas e os nihilistas acharam que não foi com a melhor luz que ele tratou da pauta deles, tá? Então foi um livro que acabou desagradando a todos. Porém, é normal que isso aconteça numa sociedade muito polarizada, né? Se você não puxa a sardinha para um lado, vai acabar gerando descontentamento. Mas para quem tem uma visão mais diplomática, mais diluída dessas ideologias, vai perceber que o livro é muito legal o que ele consegue fazer, ele consegue articular essas tensões que existem de uma forma muito humana, porque ele mostra quais são as consequências, ele mostra quais são as contradições desses personagens. Então, e aí como ele tem esse contato com a cultura europeia, né, ele admira muito Shakespeare, Cervantes, Dickens, fez amizade com o Gustave Flaubert, de Madame Bovary, então ele frequentava esses círculos efervescentes, pulsantes, vivos ali da França, e aí isso se manifesta muito no livro,
e o livro acaba tendo diálogos assim muito dinâmicos e interessantes, porque eles se atravessam e os diálogos são muito reais, né? Eu gosto muito do Dostoiévski, amo, sou fascinado, é o meu autor favorito ali da Rússia, do século XIX. Só que os diálogos dele, apesar de eu gostar, eles são muito teatrais, muito. é, Eles não são muito realistas. Porque tem aqueles blocões, aqueles parágrafos enormes, aquela coisa rebuscada. Inclusive no Noites Brancas, nós temos dois personagens, né, o Sonhador e a Natasha. Esse sonhador é um dos arquétipos do Dostoiévski, que é aquele personagem que tem aqueles solilóquios, aqueles monólogos e tal. E aí ele fala muito assim, sabe? Como se fosse um personagem de um livro. E a Natasha, ela fala isso, ela fala: você fala maravilhosamente bem, parece até um personagem de um livro. Mas será que você não podia falar de forma menos maravilhosa? Isso é um resumo, uma síntese de como são os diálogos do Dostoiévski. Mas o Turgenev não, ele é que nem o Homer. Para quem gosta de cinema francês, o Romer é melhor diretor de cinema francês e ele é famoso por ser o mestre da conversação, dos diálogos. Então os personagens eles são muito pitorescos, vívidos. Os diálogos eles revelam assim as maiores contradições humanas, as dinâmicas entre os sexos, entre os homens e as mulheres. E o Turgenev ele faz isso de uma forma brilhante lá no século XIX, que acaba dando para o texto uma coisa assim, que ele não perde a sua atualidade de alguma forma, né? E aí esses diálogos são muito vívidos. Mas voltando então para o livro propriamente dito, a gente tem aqui uma história muito interessante. Basicamente a gente tem um núcleo central de personagens, o Nikolai. O Nikolai é um aristocrata, né? Um aristocrata que vive lá na sua terra, um senhor de terras, fica lá administrando a fazenda e ele é completamente apaixonado pelo seu filho, é um viúvo. O filho acaba de se formar lá em São Petersburgo e retorna para essa casa. Então, o pai recebe ele, só que aí ele traz, o filho se chama Arkady, ele traz um amigo que se chama Bazarov. E esse amigo, ele é um niilista, confessadamente um niilista. Ele assume isso, ele defende isso. E aí é uma coisa muito disruptiva naquele seio familiar ali mais tradicional. E é muito legal porque essa ruptura, ela é muito violenta, porque os personagens, cada um, eles têm ideais muito rígidos. Esse confronto ele é muito marcado, né, porque o Bazarov ele não se submete a nenhuma autoridade. Ele rejeita tudo, rejeita a arte, rejeita a poesia, rejeita o romantismo. Tudo isso para ele são frivolidades, são coisas acessórias, que o que importa mesmo é a ciência, entendeu? O que importa é a ciência, o racionalismo, e ele rejeita tudo, ele quer destruir tudo e ele não se preocupa em colocar nada no lugar, né? Essa é a questão do niilista, ele não crê em nada e o que vier aí para substituir, beleza, tá ótimo para ele. E aí ele acaba se deparando, o Bazarov, com o tio do Arkady, né, o irmão do Nikolai, que é um militar aposentado, um gentleman, é um cara que é bem afeiçoado, elegante, bonito, muito inteligente, e ele não dá o braço a torcer em nenhum momento. Ele cria uma antipatia enorme pelo Bazarov, e o Bazarov também não se submete de forma alguma. E aí eles, sabe, tem uns diálogos assim geniais, uma troca de farpas incessante, e cada um vai mostrando a sua visão do mundo, né? O niilista acaba falando muito mais, porque o Turgenev ele dá voz, dá vazão mais ao niilista, da mesma forma que o Dostoiévski dá mais vazão ao utilitarista e o ateísta nos seus livros, ele dá mais vazão aqui para o niilista. E aí é um confronto muito bom, porque ambos são brilhantes. Ambos são personagens inteligentes, sagazes, cáusticos, tem tiradas assim com senso de humor. É muito bom. É uma coisa muito. Você consegue ver esses personagens na vida real tendo esse tipo de diálogo. E eles não dão um braço a torcer, tá? Cada um com sua visão de mundo. O Pavel, que é o tio, vai falar, né? Tipo, você não acredita em nada, cara.
mas são os valores, são os princípios que sustentam a sociedade. O bem-estar social depende de uma base moral bem alicerçada. Só que o Bazarov, ele não acredita em nada disso, entendeu? Ele não quer saber de nada disso. E o livro vai evoluindo, os personagens vão evoluindo, e aí a gente vai percebendo aí as contradições. Como o Bazarov, nosso niilista, ele que rejeita o romantismo, ele acaba se apaixonando, ele acaba encontrando uma moça, ele é muito bonito, ele é um Dom Juan, sedutor, inteligente, então as meninas são todas seduzidas por ele. Só que ele encontra uma mulher moderna, uma mulher emancipada, muito bonita também, elegante, rica, inteligente, que também é de alguma forma seduzida por ele, mas ela não se entrega, entendeu? E ela fica questionando essa visão de mundo, porque ela não é uma niilista, né? E ela vê esse cara que rejeita a arte. Você rejeita a arte, a poesia, a natureza? Fale mais sobre isso, eu estou curiosa. E essa curiosidade legítima e genuína dela desperta nele algo, e ele acaba se apaixonando por ela. Ele, um cara que rejeita o romantismo, que rejeita tudo isso, se vê apaixonado. E aí a gente vê esse choque do niilista com a vida real, com o amor, né, com as vicissitudes da vida. E aí ele percebe, né, que bom, aí ele vai tentando disfarçar, sabe, camuflar que ele se contradiz. E nesse meio tempo que ele se apaixona e ele distrata muito, porque assim, o Nikolai, ele é um cara muito bom, é um trabalhador, passa uns perrengues ali administrando a fazenda, ele é apaixonado pelo filho. Só que o Bazarov, quando ele vê isso, ele acha que é tudo muito sentimental, sabe? E ele fala mal do pai pro filho. O filho vai percebendo algumas coisas, tipo, não é bem assim, cara. E o filho, ele também acaba se apaixonando por outra menina, Kátia, elas são irmãs, né? A Kátia e a Ana. E ambos se apaixonam simultaneamente, ao mesmo tempo. E aí ele vai percebendo, o Arkady, que, bom, o romantismo ali, o amor, aquele acalento, tudo isso importa, né? A vida não é só essas teorias abstratas, né? Ele, no início do livro, é um personagem muito apagado, ele não tem opinião própria, segue tudo que o Bazarov faz e fala e acredita, é muito impressionável. E aí ele vai evoluindo no decorrer do livro. Essa evolução é muito interessante, porque é muito palpável, é muito real, você consegue ver isso acontecendo. Eu mesmo tive uma experiência de vida um pouco parecida, né? A grande parte da minha vida eu simplesmente absorvia as ideias e, sabe, não estudava profundamente as coisas, era influenciável. Se tinha uma pessoa que parecia ser mais inteligente que eu aqui no meu convívio, eu assimilava que, bom, aquilo ali deve ser a verdade, então também vou ser essa pessoa, até que eu rompi com isso, né, passei a pesquisar, a estudar mais por conta própria, e aí você percebe que você deixa de ser uma marionete das pessoas, e aí o personagem tem essa evolução, e é muito, muito legal mesmo. E já o Bazarov, ele vai, como o niilista ele não crê em nada, e não constrói nada, ele vai passando por um ciclo de talvez de decadência no decorrer do livro. Isso acabou incomodando muito as pessoas que se identificavam com o niilismo na vida real. E é isso, o autor ele vai mostrando as nuances e as contradições de todos os lados, né? Mostra também as contradições do outro personagem, do Pavel, que na verdade é o meu personagem assim favorito, porque ele não dá o braço a torcer, ele vê essas ideias de tipo um cara que rejeita tudo, até a arte, e aí ele não dá o braço a torcer. Então são umas tiradas muito boas. Eu queria até ler umas falas dele no livro que são muito boas, que ele diz o seguinte, isso ele falando para o Bazarov: quero provar que sem um sentimento de dignidade pessoal, sem respeito por si mesmo, não existe nenhum alicerce consistente para o bem público social, para o edifício da sociedade. O indivíduo, prezado senhor, eis o que mais importa. O indivíduo humano deve permanecer rijo como uma rocha, pois tudo se edifica sobre ele. Sei muito bem, por exemplo, que o senhor julga ridículos os meus hábitos, os meus trajes, enfim, o meu refinamento, mas tudo isso decorre de um sentimento de respeito próprio,
e um sentimento de dever. Sim senhor, de dever. Vivo no campo, aqui neste fim de mundo, mas não me rebaixo. Respeito a pessoa humana que há em mim. E aí tem outras falas dele muito legais. Antigamente cabia aos jovens estudar, não queriam ganhar fama de ignorantes, por isso se esforçavam, ainda que a contragosto. Mas agora basta dizer, tudo no mundo é bobagem, e está resolvida a questão. Os jovens ficam contentes. De fato, no passado eram simples palermas e agora, de repente, se transformaram em nihilistas. E aí ele meio que debocha desse jovem contemporâneo que acredita que vai salvar o mundo, que tem a solução para todos os problemas, e que precisa destruir tudo, todos os valores, romper com a continuidade histórica e inaugurar um novo homem, uma nova sociedade. Então ele já é calejado, ele, ele vê que esses rompantes são muito românticos e idealizados. Então, esse confronto deles dois, cara, do Bazarov e do Pavel, são geniais, são geniais. E o livro também tem um elemento muito bom, que é a questão da relação, da fraternidade, da relação terna que existe entre os pais e os filhos, o tio com o sobrinho. É um negócio assim muito bonito, a forma que ele constrói, é muito palpável esse amor, porque no final das contas o que acaba triunfando é o amor, são as relações humanas. Que há um certo triunfo disso em relação ao niilismo, ao cinismo do Bazarov. Então essas relações é, filiais de pai, filho, são muito bonitas, muito ternas e comoventes. Assim, o Turgenev ele conseguiu é, transmitir isso de uma forma muito pungente. Me lembrou muito, inclusive, do próprio de Ana Karenina, né, o Lievin, a relação do Lievin com o irmão. Né, o Hitler ele tem um irmão mais pobre que está envolvido com a bebida e tal. E a forma que o Tolstói trata aquela relação é muito bonita. Então o livro tem também essa parte, não são só os diálogos ácidos e cáusticos. A questão do amor triunfante é um elemento muito bacana também no livro, tá? Essa edição aqui, ela tem um caráter, no final do livro tem um texto muito bom do próprio Turgenev sobre Hamlet e Dom Quixote. Porque, por que o livro tem essas nuances? Por que esses personagens são tão ricos? Porque o Turgenev ele tem uma visão muito peculiar, muito interessante. E ele meio que fala o seguinte, que basicamente todos os personagens, todos os homens, ou são Hamlet ou Dom Quixote. E aí ele faz uma distinção, né? Que o Dom Quixote é aquele cara que tem um centro moral rígido, né? Aquele pilar moral inquebrantável, valores e princípios inexoráveis, e ele se sacrifica, sacrificaria a própria vida por esses valores. Então ele é altruísta. E tem o Hamlet. O Hamlet ele é muito mais ensimesmado, voltado a si mesmo, racional, mais egoísta, mais cético. Então ele faz essa distinção muito interessante entre esses dois tipos de temperamento. Então o livro é isso, é essa coisa deliciosa, esse dinamismo que existe, essa tensão que existe, que é uma leitura que você pode fazer inclusive com a atualidade, esse choque geracional, essa nova geração que acha que vai salvar o mundo, que o mundo está se acabando, e que são essas ideias que eles estão trazendo aí, que eles conhecem na universidade, que vão resolver todos os problemas na Terra. Então, esse choque geracional faz parte, eu acho que sempre fez parte da história da humanidade, né? Só que o Turgenev ele consegue fazer esse recorte aristocrático, consegue trazer esse confronto aí de uma forma muito boa. Então o livro é brilhante, fica aqui a minha recomendação, nota máxima para esse livro. É isso, vou dar uma pausa, eu acredito agora nessas leituras da literatura russa do século XIX, mas pretendo retornar, acho que daqui a alguns meses, porque eu estou lendo um livro atrás do outro, preciso seguir minha vida também. É isso, espero que tenha contribuído de alguma forma. Valeu!